Olá! Olha, no ritmo maluco que a gente vive hoje, a ansiedade virou um desafio e tanto, né? Nesta nossa análise, a gente vai mergulhar na perspectiva espírita para entender e, quem sabe, transformar essa inquietação toda. Essa frase, né, ela pega em cheio um sentimento que é quase de todo mundo. A gente tá o tempo todo numa expectativa com a cabeça lá na frente no que ainda vai acontecer e nisso a gente acaba perdendo o agora, o momento presente. E aqui, olha, é super importante a gente entender a diferença. Porque de um lado tem aquela ansiedade natural, sabe? Um mecanismo de sobrevivência mesmo, um alerta para um perigo real, mas do outro lado tem a ansiedade patológica, que é esse estado que não passa, um excesso de futuro que bagunça tudo, nosso físico, nosso emocional, e acaba transformando a gente em refém de ameaças que, na maioria das vezes, nem existem de verdade. Bom, e esse aqui vai ser o nosso roteiro. A gente vai começar entendendo o que é essa tal doença do século, depois vamos fuçar nas raízes dessa inquietação toda, aí vamos descobrir uma perspectiva espiritual que pode mudar o jogo, e por fim, claro, vamos ver algumas ferramentas práticas para a gente construir um caminho de mais confiança e paz. Vamos lá? Então, começando pela primeira parte, a doença do século. Vamos definir que mal é esse que parece que tomou conta do nosso tempo. E como é que ela aparece no nosso dia a dia? Pois é, com aqueles distúrbios físicos, sabe? Respiração que falha, digestão ruim, o sono que não vem, com uma irritabilidade, uma inquietação que não dá trégua e que pode até virar um sentimento de desespero. Mas o ponto central mesmo é essa incapacidade de estar no presente. O resultado? Um estado de desconforto que não acaba nunca. Ok, já entendemos os sintomas. Agora vamos um pouco mais fundo na nossa segunda sessão, as raízes da inquietação. A ideia aqui é ir além do que a gente sente e investigar as causas mais profundas desse nosso mal-estar coletivo. O mais interessante aqui é que isso mostra que essa briga não é de hoje. Pensa só, há mais de 2000 anos, Jesus já estava lá nos alertando sobre o quanto essa preocupação excessiva com o futuro desgasta a nossa caminhada. E essa metáfora de Emmanuel, nossa, é muito forte. A ansiedade é um corrosivo da alma. Ela vai aos pouquinhos minando nossas forças no presente. E é também uma nuvem da imaginação que fica nos atormentando com cenários com filmes de terror na nossa cabeça que, vamos combinar, quase nunca acontecem. E a nossa sociedade hoje em dia, né? Ela é o terreno perfeito para isso florescer. É uma cobrança constante por produtividade, a urgência das redes sociais, aquele pensamento rápido, superficial, a gente valoriza mais o ter do que o ser. E tudo isso junto alimenta um ideal de sucesso que é visível, mas que é simplesmente inalcançável para a maioria. E o resultado disso tudo dentro da gente é devastador. É uma desconexão profunda de quem a gente é de verdade. A gente acaba vivendo com um medo danado de não ser aceito, sempre tentando caber numa caixinha que, no fundo, a gente sabe que não é nossa. Certo? Já vimos o problema, já vimos as raízes, agora vamos virar a chave. Na nossa terceira sessão, vamos mergulhar numa nova perspectiva espiritual. O convite aqui é para a gente reenquadrar a nossa vida, olhar para ela por uma lente que traz esperança e um sentido muito maior. E o primeiro pilar dessa nova visão é justamente este. Nós não somos só este corpo, ou só esta vida. Somos almas imortais, numa jornada que não tem fim. Só isso, só essa ideia, por si só, já muda tudo. E o legal é que essa jornada não é uma chance única. A reencarnação garante pra gente que sempre vão existir novas oportunidades para aprender, para consertar as coisas, para crescer. Os erros de hoje não são um ponto final. E a base de tudo isso é o amor incondicional de Deus, que nos acolhe do jeito que a gente é, com todas as nossas imperfeições. A gente não precisa ser perfeito para ser amado. Isso aqui resume o propósito final. O nosso destino, não importa quantos desvios a gente faça no caminho, é a felicidade plena ao lado do Pai. É para lá que a gente está indo. Como a gente lê em O Evangelho segundo o Espiritismo, ter essa ideia clara da vida futura nos dá uma fé que não se abala, e o resultado disso é uma calma no espírito que alivia muito das amarguras da vida aqui na Terra, porque a gente entende que isso tudo é passageiro. Ok, com essa nova perspectiva na bagagem, vamos para a quarta sessão, Ferramentas para a Alma. Agora a gente sai da teoria e vai para a prática. Vamos descobrir disciplinas concretas, coisas que a gente pode fazer no dia a dia para cultivar essa paz interior. O grande desafio do nosso tempo é esse, o autodescobrimento. A cura para a ansiedade que vem de fora começa com uma viagem para dentro.
E Santo Agostinho nos deixou um método super prático para essa viagem, um verdadeiro exame de consciência. O processo é simples. Olha só. Primeiro, no fim do dia, dá uma olhada em tudo que você fez. Segundo, se pergunte se você falhou em algum dever. Terceiro, questione seus motivos, suas intenções. Quarto, se pergunte, fiz alguma coisa hoje que eu criticaria se outra pessoa fizesse? Quinto, avalie se pode ter feito algo contra alguém ou contra si. E por fim, as respostas para tudo isso vão trazer ou um descanso ou vão mostrar um ponto que precisa de cura. É um mapa para se conhecer. E além desse exercício, temos outros instrumentos poderosos. A meditação, por exemplo, para juntar os cacos das nossas emoções e crescer de dentro para fora. A oração, para criar essa conexão vertical com Deus. O autoamor, que é fundamental para a gente se aceitar como é, com defeitos e tudo. E as pausas. Como são importantes as pausas para se desligar do barulho lá de fora e se reconectar com quem a gente é de verdade. E com todas essas ferramentas, a gente chega na nossa última e talvez mais importante seção, o caminho da confiança. Porque é aqui que a gente encontra o antídoto final para o medo e para a incerteza que alimentam a ansiedade. Pedro nos ensina o segredo aqui, lançar sobre Deus a nossa ansiedade. Isso não é jogar a responsabilidade para o alto, não. É buscar a firmeza da fé para que as preocupações não nos esmaguem, sabe? E essa confiança, ela tem duas vias. É confiar em Deus, na certeza de que existe um plano maior e que Ele cuida da gente, e ao mesmo tempo é confiar em nós mesmos. É reconhecer a nossa própria essência divina, a nossa capacidade de superar os desafios que aparecem. E tudo isso nos leva a uma pergunta final. Uma pergunta que resume a mensagem central dessa nossa jornada. Afinal de contas, qual é a direção que o Evangelho nos aponta como sendo a nossa grande prioridade? A resposta é essa: buscar primeiro o reino. O caminho para sair dessa corrida ansiosa do mundo e encontrar paz é uma questão de reorganizar as prioridades. Quando a gente foca no nosso crescimento espiritual, no amor, no bem, a gente pode confiar que todo o resto vai se ajeitando no seu tempo. Lembrem-se sempre disso. A direção é muito mais importante que a velocidade.